que são os anabatistas, que também são um outro movimento de reforma. Só que há diferenças. Os três primeiros, né, o anglicano, o luterano e o calvinista, eles entendiam que havia elementos do cristianismo medieval que poderiam ser preservados. Os anabatistas, não. Eles eram quase que revolucionários. Está tudo errado, Total. tem que resetar tudo. Chutar o balde. Exatamente. Aí há uma diferença. O Sayão falou de sola escritura, né? Somente a escritura. Para Lutero, para Calvino, Zwinglio, Thomas Cranmer, né, os anglicanos, a escritura é suficiente. Mas não se abre mão da tradição, não se abre mão da razão, não se abre mão da experiência. A razão, a experiência, a tradição são julgadas pela escritura, mas elas são importantes. Para os anabatistas, eles falavam de nuda escritura, ou seja, a escritura sozinha, não ela somente. Ou seja, a tradição não tem que ser rejeitada, porque a tradição ela está contaminada por superstições, por erros, até por desvios sérios. A experiência tem que ser vista com desconfiança, essas questões não podem ser levadas em conta. A escritura sozinha é que é a base de fé da igreja. Então, os anabatistas vão ter até uma desconfiança de questões mais dogmáticas, mais elevadas de teologia, o que eles queriam era um cristianismo prático, autêntico e de total ruptura com todo o cristianismo anterior. Para eles, a igreja está recomeçando, né, a um salto quântico, né, da igreja do Novo Testamento para a igreja dos anabatistas do século XVI. Então, aí nós temos dois lados da moeda, né? De um lado, alguns anabatistas foram tão radicais que eles até romperam com coisas teológicas essenciais e alguns realmente se perderam. Teve um movimento maluco chamado millerista, né, que causou uma série de confusões. Um protocomunismo lá em Münster, né? Exatamente, um negócio muito louco, né? Mas, de modo geral, o movimento, com gente como Felix Manz, Konrad Graber, Menno Simons, o Jakob Rutter, né, foram movimentos que disseram o seguinte: pessoal, olha, a coisa está tão distante da referência original de Jesus e os apóstolos que a gente tem que começar de novo. E aí o que acontece nesse ambiente? Primeiro na Batista e depois naquilo que vai dar origem às igrejas batistas, né? Que vão ter um pouco de expressão no ambiente alemão, mas mais começa, o que nós temos aqui como herança começa na Inglaterra, passa pela Holanda, vai e se desenvolve muito nos Estados Unidos. Grande parte do que se tornou os Estados Unidos tem muita influência dessa cabeça batista e é uma das principais denominações cristãs do mundo. E o que acontece nesse ambiente? A diferença fundamental é o seguinte: de fato, a gente entende e considera até a importância do estudo da tradição teológica antiga, mas a gente fica só com a Bíblia. Até mesmo, até hoje, uma igreja batista diz, olha, você tem uma confissão de fé? Tenho. As igrejas têm confissões de fé um pouco diferentes umas das outras. E elas dizem, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E aí surge uma coisa interessante, as igrejas batistas não têm papa ou líder principal. Não existe, ela tem um presidente que é necessariamente trocado de cada 2 anos. E não dá para você ter reeleição e ficar lá o tempo todo. Segundo, as igrejas elas estão unidas não por uma central, elas estão unidas por associação. Elas estão interligadas como quem faz parte de um vínculo de parceria e de amizade, não existe um controle. Por isso que é curioso, você vai numa igreja batista e em outra, elas são diferentes por causa da liberdade do indivíduo. Quem é que é o poder máximo da igreja? Não é o pastor, não é a liderança, é a assembleia. Isso está no estatuto. Então você tem mecanismo que o pessoal diz, nós estamos aprendendo a democracia. Pois os batistas descobriram ela 500 anos atrás. Século XVII. E curioso saber que boa parte desses anabatistas e até batistas foram perseguidos até por outros protestantes. Porque um princípio fundamental é não se mistura política com religião. Não se mistura igreja com Estado. Então a gente não se envolve nisso.